Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos ler uma passagem que eu li agora no final do ano para nossos irmãos. Está em Isaías 43. Foi esta palavra que nós transmitimos antes da virada do ano. Glória a Deus. E nós iremos trazê-la, aliás, irmão, 45 de Isaías. Bem, eu falei 43, mas é 45. Glória a Deus. Diz assim o texto: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações, diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, e não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibais, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio trevas, faço paz, crio mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Podeis sentar. Eu estou alegre e feliz de rever o nosso irmão Gilvan, que está conosco nesta noite. Atravessou um momento muito difícil, muito difícil, mas está ali restaurando a saúde, forte e bonito, né? Vai ficar melhor quando chegar no céu um dia, junto com a igreja. Aleluia. Amados irmãos, essa mensagem aqui, ela fala da libertação do exílio. Quem conhece a história, mesmo que de forma bem prática, sabe da situação de Israel durante 70 anos. Exilado, fora levado por Nabucodonosor, fora levado àquele lugar para ser aprisionado. Mas nós sabemos que, conforme a Bíblia nos relata, que Deus, Ele não faz nada sem antes avisar, sem antes revelar. E Israel sabia desse projeto, porque Deus já vinha avisando a Israel que se ele não se convertesse, se eles não mudassem de atitude, eles seriam levados cativos. E nós
observamos que muitos homens de Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros homens, foram levados como cativo para a Babilônia. Nabucodonosor sitia a cidade, leva todo mundo. E a Bíblia diz, interessante que a Bíblia vai nos dizer, que esta forma de cativeiro que Deus permite Israel passar ou atravessar, serviu para a casa de Judá ser livre da destruição. Existem processos na vida da gente que nós não entendemos. Como é que nós iremos ser levados para o cativeiro e esse cativeiro vai servir de proteção para a casa de Judá? Meu irmão e minha irmã, talvez você não saiba o livramento que Deus te deu no momento que Ele permitiu que você fosse à casa da escravidão. Agora, uma coisa interessante, Deus nunca esquece dos seus. Deus não esqueceu de Israel em nenhum momento da vida, e também Deus não esqueceu de você em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento do seu lamento, da sua lamúria, da sua dor, do seu sofrer, da sua decepção. Quando alguém achou que paralisou você, mesmo assim Deus ainda tem uma porta aberta, e por esta porta Ele vai te abençoar. Quando eu era mais jovenzinho, eu não entendia por que Deus chama Ciro de meu ungido. Eu ficava pensando, porque se você observar a história em si, o contexto em si, o Ciro não era temente a Deus. Ele não era um homem que vivia para Deus. Ele não era um homem que vivia guardando as leis de Deus. Mas uma coisa ele sabia: aquele povo que estava no poder de Babilônia servia ao Deus do céu. Ciro sabia disso. Ciro conhecia o Deus de Israel. Alguém pode não servir ao teu Deus, mas eles sabem que você tem a proteção de Deus. E Deus, olhando para Ciro, Deus o escolhe. A unção que Ciro recebe, ele recebe a unção para ser que iria interceder pela libertação da casa de Israel. Eu não sei, meus amados, quem Deus vai usar e como Ele vai fazer. Não importa quem Deus vai usar, importa que alguém vai interferir nesta situação que você está vivenciando. Você já imaginou, você que atravessa um momento muito difícil, precisa de um bom advogado, e de repente você descobre que o advogado que está advogando sua causa é feiticeiro? Você já imaginou isso? Aí eu pergunto para você, o que você tem a ver com isso? Deixe Deus trabalhar. O que importa é que Israel haveria de ser livre. Não importa quem Deus vai colocar no teu caminho para libertar você da escravidão. Uma coisa é certa: oração de crente é ouvida nos céus. Tem alguém aqui orando por alguma coisa? Você crê no Deus de Daniel, no Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego? É interessante que Daniel foi um dos cativos. Sadraque, Mesaque e Abednego foi um dos cativos. Capítulo de número 1 de Daniel, você vai encontrar essa revelação. Daniel chega a propor no seu coração não se contaminar com os manjares que haviam ali em Babilônia. Observe que a postura do crente faz a diferença. A postura do homem de Deus e da mulher de Deus faz a diferença.
E Deus, nesta noite, Ele faz uma comunicação à sua igreja, quem sabe a sua família, quem sabe a nossa nação. Nesta noite, Deus vai levantar alguém para interferir em meio à situação que estamos vivenciando, porque Deus é Deus. Quem ora precisa crer que Deus é Deus. Quem está entendendo da glória a Jesus? Porque Deus é a vitória. Ciro recebe uma mensagem muito forte. Como já fora falado, Deus o chama de meu ungido. Nesse verso de número 1, Deus diz a Ciro que a libertação de Israel, a interferência dele na libertação ou para a libertação, vai dar certo. Então observe bem que muitas vezes o homem e a mulher, ele chega num estágio que ele não sabe mais se as coisas vão dar certo, porque alguém disse que não há mais como dar certo. Mas nesta noite, Deus, Ele fala por meio da palavra que aquele homem escolhido por Deus para a libertação da casa de Israel, ou para a tua libertação, Deus vai colocar diante dele uma porta aberta que não poderá ser fechada. Aleluia! E de repente as algemas cairão, porque Deus é a tua vitória. No verso de número 2, a palavra vai nos dizer o seguinte: Deus, ainda se comunicando com Ciro, ele diz: eu irei adiante de ti. Observe bem, irmãos, observe bem, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Olha o que Deus diz a Ciro: eu irei adiante de ti. Vamos repetir isto? Eu irei adiante de ti. Segunda coisa que Deus diz a ele aqui nesse texto, Ele diz: endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse texto está dizendo o seguinte a Ciro: olha, eu vou te dar as nações. Você está entendendo isso? Esse texto estava dizendo, Deus estava falando a Ciro o seguinte: eu vou te dar as nações. Eu vou subjugar os reis a você. E o que Israel precisar, que seja prata, que seja ouro, vai recebendo aí. Que seja madeira, que seja pedra, que seja o que for, eles vão ter em abundância. Porque mesmo os reis inimigos da casa de Israel agora serão submissos a Ciro. E quando Deus interfere, meu amado, Ele interfere para ganhar. Você entende isso aí? Deus interfere para ganhar. Glória a Deus. Se você está aguardando no Senhor, já comece a comemorar. Porque Deus, quando interfere, Ele interfere para ganhar. As portas não se fecharão, Ciro. Aleluia. O verso 3, ele diz: eu te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas.
para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. No verso 4 tem uma palavra muito forte aqui, terrível. Uma palavra até bonita, mas se você olhar para o que diz, para o que ela diz, e você entender o que ela está tentando dizer, você vai ver o quão é complexo esse verso 4. Ele fala de duas pessoas, e as duas pessoas é a mesma pessoa. Como é que é isso, pastor? Ele diz assim: por amor de meu servo Jacó. Quem é Jacó? Logo em seguida ele diz o quê? E de Israel, meu eleito. O Jacó era aquele homem enganador, mentiroso, presunçoso, cheio de estratégia humana. Israel é o mesmo Jacó. Um homem que agora não se chama mais Jacó, que não é mais mentiroso, que não é mais caluniador, que não é mais presunçoso nas suas ideias, mas agora é um Jacó que agora, por meio dele, deu-se início àquela nação que estava aprisionada, a casa de Israel, as 12 tribos. E Deus diz: é por amor àquele homem chamado Jacó, e por Israel já convertido, cheio da graça de Deus, é que eu abri esta porta e dei autoridade a Ciro, para que ele pudesse quebrar as algemas da casa de Israel. Quando o crente, ele espera algo impossível aos olhos dele. Quem pode resolver isso é só Jesus. Quem está falando com você nesta noite é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: da mesma maneira que eu levantei Ciro, eu posso levantar alguém para interferir nesta causa. Coloque seu problema nas palmas das mãos de Jesus, aguarde nele, descanse nele, porque ele tem uma palavra de mudança para a tua vida, porque ele é o Senhor da tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Israel estava debaixo de um jugo que, infelizmente, os políticos que regiam aquele império eram opressores da casa de Deus. Não é diferente isso que nós estamos vivenciando hoje. Não é diferente não, meu irmão. Mas aonde tem uma igreja orando, tem um Deus ouvindo. Eu sei que você ora por muita coisa, como foi falado aqui a semana passada, quando nós relembramos o capítulo 29 de Jeremias, quando Deus diz, através de Jeremias: ore pela paz de Babilônia, ore pela paz dos opressores de vocês, porque se Babilônia tiver paz, vocês também terão paz. Olha que coisa mais terrível, Deus dizendo: ore pela paz dessa cidade, desta nação que aprisionou vocês, porque quando eles prosperarem, vocês prosperarão, e quando eles tiverem paz, vocês terão paz. Sabe por quê, irmão? Tudo tem um tempo da parte de Deus para ser solucionado, e Deus sabia que ao término de 70 anos, aquela cadeia iria ser quebrada, o jugo seria desfeito, porque Deus já tinha escolhido um rapaz chamado Ciro para administrar esta causa, administrar a libertação do exílio de Babilônia. Deus não permitirá que o diabo ele venha dar risada da sua situação, porque tudo que começa um dia vai terminar, e eu profetizo que as algemas cairão e serão quebradas
Cristo. Glória a Deus. Uma coisa que eu achei bonito em Ciro foi que ele reconheceu que se não fosse Deus, ele não podia fazer nada, mesmo sendo autoridade. Ele reconhece que a libertação da casa de Israel se dá por vontade de Deus. Ciro entende isso. Eu gostaria que você lesse o capítulo 1 de Esdras, porque Esdras faz esta descrição. Capítulo 1 de Esdras. Ciro convida a casa de Israel para reconstruir o templo de Jerusalém. Como fora falado aqui, meus amados, tudo tem um tempo determinado por Deus. Você pode repetir isto? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Mais uma vez, tudo tem um tempo determinado por Deus. Diz o verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de quem? De Jeremias. Pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa de Deus, o Deus de Israel. Ele é o mesmo, ele é Deus, que está em Jerusalém. Observe bem que Ciro reconhece que o Deus de Israel, o Deus daquele templo que seria reerguido, Ciro reconhece que esse Deus é Deus. E é interessante que Ciro diz assim, nesse texto que lemos, verso 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar o templo. Um templo, observe bem, uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Observe, meus amados irmãos, que aquilo que é de Deus, Deus não vai permitir que o diabo tenha domínio sobre aquilo que é de Deus. Observe que quando Nabucodonosor, ele levou os cativos para a Babilônia, ele levou também os utensílios da casa de Deus, do Deus de Israel. Que vocês se lembram que Beltesazar, ao fazer aquela festança, ele pegou todos aqueles utensílios da casa de Deus e colocou para oferecer a sua bebida, o seu vinho, aquele momento das suas danças, ao Deus de Babilônia, e a mão de Deus sentenciou Beltesazar à morte,
porque nós não podemos mexer com aquilo que é da casa de Deus. Então nós observamos, irmãos, que uma das coisas que Ciro faz é devolver os utensílios de volta para Jerusalém, porque aquilo que é da casa de Deus tem que ser depositado na casa de Deus. Você imagina, eu fico até imaginando o como Deus abençoou Ciro, por ele reconhecer que a casa de Deus precisava ser reedificada, restaurada, levantada outra vez. Observe a ideia de Ciro. Vamos aqui, meus amados, ainda em Esdras 1, verso de número 7, diz assim o texto: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Olha aí o problema sério. Nabucodonosor não estava nem aí com o que estava acontecendo, mas Deus estava de olho naquilo que era da casa de Deus. Talvez alguém não esteja nem aí com o que está acontecendo, mas Deus vai dar vitória ao Brasil por causa da sua igreja. Deus vai dar vitória ao mundo por causa do seu povo. Deus está de olho em você, em mim. Deus está de olho na igreja e naquilo que a ela pertence. Observe o que a palavra continua dizendo no verso 8. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredade, o tesoureiro, e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 travessas de ouro. Presta atenção nisso aí. Deus é muito detalhista, irmãos. Deus é muito detalhista. A gente pensa, puxa, Deus não está nem aí com isso. Você que pensa. Aquilo que é de Deus, irmãos, é de Deus. Aquilo que é de Deus é de Deus. Por isso eu sempre falo aos meus irmãos, os instrumentos que tocam para Deus não podem tocar para o mundo. Ele tem que ser consagrado a Deus. Se você é meio maluco, e quer tocar para Deus e tocar para o mundo, tenha um para tocar para o mundo e outro para tocar para Deus. Porque Deus não aceita música do mesmo instrumento. As coisas de Deus são santas. Você imagina Deus preocupado com travessas, com cálice, com panelas? É dele, minha irmã. Aquilo que é da casa de Deus é dele. Quem está entendendo, dê glória a Jesus. Aquilo que é da casa de Deus pertence a Deus. Vamos ler a palavra. Versículo 9. Este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de pratas e 29 facas. Dá para entender isso aí? Quem está entendendo? Deus contando as facas que foram levadas para a Babilônia, e Ele está trazendo de volta. 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de pratas foram 5
5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Olhe, minha irmã, quando a vida de alguém é destruída, financeiramente, espiritualmente, materialmente, e Deus devolve como devolveu a Jó, em dobro. Então se prepare para receber de Deus. Quem está entendendo? Se prepare para receber de Deus. Se prepare para receber de Deus. Se prepare para receber de Deus. Porque Deus, Ele é Deus de vitória, é Deus de devolução, é Deus de restauração, é Deus de milagres. A nossa irmã Neuzinha vai dar o testemunho dela aqui. Vai dar o testemunho. Logo, logo. Mas eu vou antecipar. A irmã Neuzinha, ela morou lá numa terra que não era dela. E foi cadastrada aí nesse sistema para ganhar aquele dinheiro enorme que ela ganhava. R$400 para ajuda de aluguel. E era cadastrada ali esperando o seu apartamento da CDHU. Vocês já prestaram atenção como que é os apartamentos do CDHU? Já prestaram atenção, sim ou não? O que Deus deu à irmã Neuzinha não é igual. O apartamento onde ela vai morar tem elevador. Acho que tem uns 10 andares ou mais. 13 andares. Sabe por quê, irmã? Porque Deus está de olho naquilo que é dele. Apanhou muito na vida. Sofreu muito. Continua sofrendo ainda. Mas quando é Deus que dá, Ele dá do bom e do melhor. Você pensa que Deus não se preocupa com detalhes? Observe como é que Deus devolve as bacias de prata, os copos de prata, e de ouro, e de metal, e de bronze. Deus devolve para o lugar da onde fora tirado. Quem entende esta palavra sabe o que papai está falando para a sua vida, porque Deus cuida da sua igreja, detalhes por detalhes. Detalhes por detalhes. Se você permanecer, você vai ver o milagre de Deus na vida. Porque Deus enxugará dos olhos do seu povo todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Vamos à finalização da palavra desta noite, voltando para o livro de Isaías 45. Observe bem que Deus, por meio de Ciro e por meio da revelação dada a Isaías, Deus estava mostrando para o povo babilônico e para Israel a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Porque afinal, Deus estava libertando a casa de Israel por meio de Ciro, mas Ciro estava consciente de que quem estava por trás dele fazendo milagre era Deus, e Deus estava
não há outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito no verso de número 5 do capítulo 45 do livro do profeta Isaías, quando ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Deus estava se comunicando com Ciro e dizendo: eu vou te capacitar, eu vou cingir os teus lombos, eu vou te revestir, mesmo que você não me conheça. Porque o canal que Deus vai usar não interessa a você. Interessa que Deus vai usar alguém. Interessa que Deus vai colocar alguém no seu caminho. Interessa sim saber que as portas serão abertas e não poderão mais ser fechadas, porque esta é a palavra de Deus para a tua vida. Se tem crente aqui esperando ver as portas abertas, já comece a comemorar, porque as portas serão abertas e de maneira nenhuma serão fechadas. Esta é a palavra que o Senhor teu Deus te traz nesta noite ao teu coração. Ele veio te dizer que quem comanda essa situação que você está vivenciando é Deus. Ele veio te dizer que o que nós estamos vivenciando no nosso Brasil será restaurado e restabelecido por meio de Deus. Deus vai levantar alguém, pode ficar frio, Deus vai levantar alguém para restaurar a nossa nação, para restaurar o nosso povo, para restaurar os nossos irmãos e irmãs de todas, eu estou falando irmãos e irmãs, mas eu estou me referindo a todo brasileiro, independente de qualquer que seja a sua religião. Quem crê nesta restauração, dá glória a Jesus. Glória a Deus. Deus vai levantar alguém. Temos recebido a palavra do Senhor nesta noite. E Deus está falando por meio da palavra que a porta será aberta. A porta será aberta e não se fechará mais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu posso até revelar pessoas aqui, mas eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus é a revelação. Se você veio aqui em busca da palavra, a palavra é esta para você. Se você precisar de alguém como auxiliar, Deus colocará alguém no seu caminho. Deus colocará alguém no seu caminho, que seja um empresário, que seja um advogado, que seja um juiz, eu não sei o que você precisa. Mas se você estiver precisando de algo, tome posse, porque a vitória é certa. Que Deus te abençoe e te guarde. Louve ao Senhor com as palmas.